Bom dia, Fajardo. Bom dia, ouvinte. Bom, nós vamos falar de Páscoa, um momento que a gente, na nossa cultura, a gente consome peixe, chocolate e os cuidados que a gente deve tomar, né, ao adquirir esses produtos. O chocolate que você adquire, ele pode ter problemas. E o primeiro cuidado que você deve estar atento é a data de validade do produto. Vamos imaginar que um determinado estabelecimento esteja colocando à venda o que ele não conseguiu vender em anos passados. Então, atenção para a data de validade do produto. Os produtos devem ter data de validade, né? E se a data de validade estiver vencida, e se por acaso você não reparou, em casa somente você percebeu que a data está vencida, a questão se resolve da seguinte forma: todos os envolvidos na cadeia de colocação de produtos e serviços, isso também vale para os serviços, são solidários. O que significa dizer isso? Todos os envolvidos na cadeia respondem igualmente pelo defeito. Agora, do ponto de vista de ordem prática, é mais fácil, evidentemente, você trocar esse produto diante do comerciante, que está mais próximo de você. Mas, se por acaso, né, esse produto você consumiu e ele venha trazer problemas do tipo intoxicação, por exemplo, ou uma alergia, evidentemente, todos os envolvidos são solidariamente responsáveis. Mas me parece que se há uma impropriedade na fabricação, melhor seria você efetivamente processar o fabricante, porque aí não haveria dúvida da responsabilidade. O comerciante poderá responder se for um problema de armazenagem, de estocagem, aí ele poderá responder por impropriedade que venha repercutir na sua saúde, ou do seu filho, evidentemente, ou de alguém da sua família. Porque consumidor, como a gente já disse em programas passados, não é necessariamente ele que adquire. Neste caso, aquele que consome também é o consumidor. Agora, é um momento também de feriado prolongado e as pessoas viajam. Os cuidados que a gente deve ter nos pacotes, principalmente nos pacotes de viagem. Nos pacotes de viagem você deve tomar cuidado com a credibilidade que aquele que está oferecendo tem. Primeiro, levante uma certidão no PROCON para ver se aquela empresa de agência de turismo, de viagem, ou quem está organizando a excursão, realmente não teve nenhum tipo de problema. Porque, imagina o seguinte, você paga antecipado e no dia não tem a excursão. Tá? Olha o prejuízo aí. Então, antes de contratar, consulte, não custa nada, o cadastro de reclamações fundamentadas. É um cuidado, uma cautela que você deve ter. Se essa pessoa que está organizando o pacote, de viagem, evidentemente que tem hospedagem, alimentação, entretenimento, há algum problema que venha a acontecer, seja na alimentação, na hospedagem, no entretenimento, quem organizou o pacote responde, por todo o pacote. E se a viagem, a excursão não saiu tal como prometida, aí nós temos que lembrar um princípio muito forte das relações de consumo, muito próprio do Código de Defesa do Consumidor, que se chama princípio da vinculação da oferta. Significa dizer que a oferta, aquilo que foi vendido, tem que ser cumprido rigorosamente tal como foi prometido, sob pena de publicidade enganosa, sob pena de lesão. Portanto, se o evento não saiu exatamente como prometido, você tem direito de reclamar no PROCON, no Juizado Especial, ou, dependendo da repercussão do evento, reclamar na Justiça Comum. Quem organiza responde pela integralidade do pacote, o que não exime a possibilidade de você responsabilizar, por exemplo, realmente o causador do dano. Vamos imaginar que o pacote, o único ponto do pacote que não tenha funcionado foi uma falha no hotel. Alguém subtraiu um bem precioso seu na hospedagem. Você pode responsabilizar o hotel. Isso também não quer dizer que você não possa responsabilizar quem organizou o pacote. Como eu já disse, todos respondem de maneira solidária por esses eventos danosos ao consumidor. Agora, aproveitando, já que a gente está falando de problemas, de defeitos, vamos ver como é que funciona na lei essa questão de defeito. O defeito
o que a gente chama nossa linguagem coloquial, no nosso dia a dia, na lei civil, no caso do Código Civil, nós chamamos lá de vício redivitório. Então, quando você ouvir essa expressão, vício redivitório, né, traduzindo para uma linguagem bem coloquial, é nada mais, nada menos do que o defeito oculto. Então, nós temos que analisar dois tipos de defeitos: os defeitos aparentes e os defeitos ocultos. Pelo Código de Defesa do Consumidor, isso vale tanto para produtos quanto para serviços, o consumidor tem 90 dias para reclamar de defeitos aparentes. Então, o que seria um defeito aparente? Vamos imaginar que você tenha comprado um carro. E quando você foi lá olhar esse carro na concessionária, na agência, você viu e olhou o carro, gostou, achou bonito, comprou. Uma semana depois, você olhando o carro à luz do sol, né, você vê que tem uma diferença de tonalidade entre o paralama e o capô. Tem um defeito ali aparente, você identificou o defeito. Você só não identificou naquele momento que você comprou na agência porque ele estava lá sob o efeito de uma iluminação artificial. E não dava para perceber naquele momento. Você tem 90 dias para reclamar esse tipo de defeito. Evidentemente, vai reclamar junto à concessionária. Mais uma vez, todos respondem de maneira solidária. Você poderia reclamar junto ao fabricante. Agora, existe um outro tipo de defeito que nós chamamos de defeito oculto. O defeito oculto é um defeito que ele é pré-existente. O que eu quero dizer com isso? Pré-existente significa dizer que esse defeito, no momento que você comprou o bem, ele existia. Mas ele estava oculto e ele só se manifestou um tempo depois. Vamos imaginar numa televisão. Você comprou um aparelho de TV e ele tem a tecla SAP. E aí as emissoras não estão ainda, em grande parte, emitindo o sinal para a tecla SAP. E você nunca usou a tecla SAP. Comprou a televisão e só um ano depois, pela primeira vez, você vai usar a tecla SAP. E aí você percebe que a tecla SAP não está funcionando. Ou seja, ela nunca funcionou. Você que não tinha acionado aquela tecla. O defeito já existia, só não tinha sido identificado. Significa agora o seguinte: a partir do momento que você identificou o defeito, de reclamar esse defeito da mesma forma, você pode reclamar esse defeito junto ao comerciante ou ao fabricante, ou até ao distribuidor. Todos, mais uma vez, respondem solidariamente. Resta saber o seguinte: quanto tempo o fornecedor tem para providenciar o reparo? No caso que a gente abordou na primeira parte da nossa fala, de chocolate com prazo de validade vencida, eu disse trocar o produto, porque o produto efetivamente não tem mais reparo, está com prazo de validade vencida, não resta outra opção não ter trocar. Mas e um produto que apresente um defeito e tenha conserto? Aí nós temos que observar o seguinte: o fornecedor, o fabricante, o comerciante tem direito de reparar o defeito. Se o defeito, evidentemente, pode ser reparado, aí a pergunta é: qual é o tempo que esse fornecedor tem para providenciar o reparo? Lá no artigo 18 da nossa lei consumerista, diz lá o seguinte: que o comerciante, ou seja, o fornecedor, tem 30 dias para providenciar o reparo. Então aqui vai um detalhe importante. À primeira vista, o consumidor não tem direito de trocar imediatamente os produtos que venham apresentar defeito. O comerciante tem que providenciar o reparo. E o tempo que ele, comerciante, tem para providenciar o reparo é de 30 dias. Se, porventura, nesse prazo de 30 dias, o defeito não for reparado, aí sim, o consumidor, ele passa a ditar o que quer. E pode ser o seguinte: dinheiro de volta, atualizado. Outra opção: quero um produto igual em defeitas condições. Ou outra possibilidade ainda: quero um produto inferior com a devolução da diferença. Ou quero um produto superior, eu fazendo a complementação. Eu, consumidor, fazendo a complementação. Então são três possibilidades diante do não conserto, do não reparo, né? Agora, você poderia dizer o seguinte: mas caramba, no Rio de Janeiro, 40 graus, uma geladeira que eu comprei nova, exatamente porque a antiga não funcionava e eu já descartei a geladeira antiga, o comerciante ou o fabricante vai ficar 30 dias com a minha geladeira para providenciar reparo e eu fico 30 dias sem geladeira? Bom, aí nós temos uma possibilidade e solução para isso. A lei diz o seguinte: em se tratando de produto essencial, o reparo
o conserto deve ser imediato. Em não havendo o conserto, reparo imediato, o consumidor pode exercer uma daquelas 3 possibilidades. Quais sejam: dinheiro de volta, outro produto igual em perfeitas condições, superior ou inferior, fazendo a devida compensação. No próximo programa, nós vamos abordar o seguinte: e quando esse defeito repercute em danos, seja no plano psicológico ou material? Ou seja, o produto tinha um defeito, explodiu, o carro estava sem freio e aí a família sofreu consequências, ou seja, os ocupantes sofreram lesões. Como resolver esse tipo de problema? Então, até o nosso próximo programa. Bom dia a todos.